gente vai falar sobre dois dos principais conjuntos de leis que regem a vida em sociedade: o Código Civil e o Código Penal. É isso. Cada um deles tem um papel diferente, mas os dois são essenciais para manter a ordem e a justiça e a convivência pacífica entre as pessoas. Então, pessoal, como já estamos falando sobre um tema essencial para entender como funciona a justiça e a convivência em sociedade, que nada mais é o Código Civil e o Código Penal. Para nos ajudar a entender melhor tudo isso, estamos aqui com um convidado especial que vai explicar de uma forma simples e clara como esses códigos atuam no nosso dia a dia. Seja bem-vindo, nosso convidado. Sou Cláudia Villigor Breda, juíza da Infância e Juventude de Santa Isabel. Estou aqui na comarca há 21 anos e hoje estou recebendo as meninas do ETEC. Primeira pergunta. Você poderia definir o que é Código Civil e o que é Código Penal? O código ele é definido como um conjunto de leis. O Código Civil ele regula toda a legislação na esfera civil. No Código Civil você encontra os direitos contra a pessoa, os direitos das coisas, o direito de família, o direito de sucessões, o direito das obrigações. Por outro lado, o Código Penal ele regula leis, ele trata artigos que dão valor aos bens da sociedade. Então, o bem maior que é tratado no Código Penal é o bem à vida. Então, é a pena para quem comete o crime de homicídio, por exemplo. Sabendo que ambos são divididos em duas partes, qual é a principal diferença entre eles? A diferença entre eles é que o Código Civil, as consequências do descumprimento, não há perda da liberdade. E o Código Penal, dependendo da infração, as infrações mais graves, elas geram a perda da liberdade. Que tal a gente voltar um pouquinho no tempo para entender como surgiram o Código Civil e Penal aqui no nosso Brasil? Eu acho uma ótima ideia, porque muitas pessoas não imaginam o quanto essas leis demoraram para serem criadas e como elas foram influenciadas através de outros países. Exatamente. Mesmo com a independência do Brasil em 1822, o país continuou usando as leis portuguesas por quase um século. As famosas ordenações afoncinas, manuelinas e filipinas, trazidas do período colonial. Caramba! Então o Brasil ele era independente, mas o sistema jurídico ele ainda era importado de Portugal, não era isso? Exato. O primeiro Código Civil brasileiro só foi sancionado em 1916, conhecido como Código BV-Waka, em homenagem ao jurista Clovis BV-Waka. E levou mais de 15 anos para ficar pronto, não é isso? Pelo que eu me lembre. Isso mesmo, e foi fortemente influenciado pelo Código Napoleônico. Criado na França em 1804, ele defendia a igualdade jurídica entre as pessoas, mas ainda mantinha uma estrutura patriarcal. E no Brasil esse espírito foi trazido, mas com o nosso jeitinho, o Código Civil, em 1916 valorizava a propriedade privada e as igualdades individuais. A ideia de função social da propriedade só veio bem mais tarde, com a Constituição de 1988 e o Código Civil de 2002, que é utilizado ainda hoje. Ou seja, o primeiro código durou mais de 80 anos, não é? Isso mesmo, de 1917 até 2002. Nossa! E quando o Código Penal ele é ainda mais antigo. O primeiro exemplo é o Código de Hammurabi, lá na Mesopotâmia, por volta de 1772 a.C., com o famoso olho por olho, dente por dente. Mas era super desigual, né? Sim. As penas variavam conforme a classe social de cada pessoa. Já no Brasil, o primeiro Código Penal surgiu em 1830 e previa punições diferentes para escravizados e as pessoas livres. Com a República, em 1889, veio o Código Penal de 1890, que aboliu a pena de morte e passou a valorizar os direitos de cada pessoa. Já que a gente usa hoje em dia é o de 1940, criado por Getúlio Vargas. Mesmo antigo, ele foi renomado várias vezes, mas é isso, a base ainda continua a mesma. Ou seja, tanto no Código Civil e Penal evoluíram junto com a sociedade brasileira até os dias atuais. Exatamente. Agora chegou a hora dos mitos. Exato, tem muita coisa que o pessoal acredita que está bem longe da verdade. Por exemplo, pessoas menores de 18 anos podem cometer crimes sem sofrer punições. Isso é totalmente errado, já que elas sofrem punições dentro de um ambiente socioeducacional.
Outro mito é: o réu primário sempre sai livre? Também não. Dependendo do crime, pode haver condenação. E roubo e furto são a mesma coisa? Nada disso. No furto não tem violência. Já no roubo tem ameaça ou uso de arma. Outro é: quem mata em legítima defesa nunca é punido? Nem sempre. Se houver excesso de violência, a pessoa pode ser condenada. E crime sem sangue é grave? Totalmente errado, já que a corrupção ela é um crime sério e tem uma pena longa. Agora, no Código Civil, tem o mito de que casamento só é válido na igreja. O que vale mesmo é no civil, casamento no civil, no cartório. E a união estável não tem valor? Tem sim, e garante vários direitos. Outro clássico é: o filho fora do casamento tem menos direito? Isso acabou desde 1988. E pagou a dívida, ela some sozinha? Bom, se tiver o comprovante, sim. Assinar o contrato não dá para voltar mais atrás? Dá sim, se for abusivo ou tiver algum erro. No fim das contas, conhecer essas leis evita a injustiça e o problema maior é a desinformação. Bom, e para fechar essa parte, vale lembrar a importância desses dois códigos. O Código Penal define os crimes e as punições, protegendo a ordem pública e a segurança. Bom, e o Código Civil, ele regula as relações privadas, os contratos, família, herança e propriedade, tudo que faz parte das nossas convivências diárias. Juntos, eles garantem o equilíbrio entre o que é coletivo e o que é individual. Bom, e eles ainda fazem segurança jurídica, evitando conflitos e dando previsibilidade às relações. Ou seja, o penal protege a sociedade e o civil protege a relação entre as pessoas. Você poderia compartilhar uma experiência sua com o Código Civil ou com o penal que te marcou? Vou compartilhar o Código Penal. O Código Penal ele traz uma reflexão muito grande. No início de carreira, eu fui juíza do júri também. E o júri popular, ele é responsável pelo julgamento dos crimes contra a vida. E estabelece a nossa Constituição Federal que, como a vida é o bem mais importante da sociedade, quem julga são os jurados, mas o juiz, ele fixa a pena. Os jurados são pessoas que são retiradas da sociedade em número ímpar, número 7, e naquele momento da sessão de julgamento, o promotor expõe a acusação, a defesa rebate na defesa da pessoa, e eles decidem se é culpado ou inocente, e cabe ao juiz valorizar a pena. E no início de carreira, eu tive a experiência eu estava em Itacoaxetuba, e eu apliquei uma pena para um crime de uma chacina. Então foram 4 pessoas mortas, simplesmente por uma briga de conta de energia elétrica, né? Então a gente vê como o ser humano, quando ele não está emocionalmente estruturado, quando ele tem alguma psicopatia, ele, por coisas pequenas e desproporcionais, ele pratica um crime maior, que é o homicídio. Para deixar tudo mais claro, vamos ver exemplos práticos. Começando pelo Código Civil. Se você aluga um apartamento e o dono não cumpre o contrato, o inquilino pode exigir reparação. Ou se um motorista causa um acidente e danifica outro carro, ele deve reparar. Mesmo sem crime, há uma responsabilidade civil. Já no Código Penal, temos o furto, artigo 155, quando leva algo sem violência, e o roubo, artigo 157, quando alguém leva algo com força ou ameaça e leva uma pena bem mais pesada. E no caso da tentativa de homicídio, por mais que a pessoa sobreviva, há uma punição. Ou seja, o civil resolve conflitos e o penal pune crimes. Para encerrar, vamos falar do direito comparado. Essa área estuda as leis de diferentes países para entender como cada sociedade cria e aplica suas normas. Assim, o Brasil pode aprender com o que funciona em outros lugares e adaptar à nossa realidade. Mas não é só copiar, é se inspirar e adaptar. Exato. E isso ajuda a modernizar o sistema jurídico e deixar as leis mais justas e atualizadas. No fim, é isso que mantém o direito vivo, sempre aprendendo e evoluindo. Pergunta 4. Quais as principais consequências do descumprimento desses códigos? O Código Civil, em regra, o descumprimento ele gera indenização. A Constituição ela fala que toda lesão ou ameaça de lesão a direito, ela vai ser submetida à apreciação do Poder Judiciário. Por outro lado, o Código Penal,
ele é como se fosse tarifado, ou seja, é graduado o tipo de violação e a consequência. Existem violações mais simples, quando o crime não é cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa, por exemplo, onde a pena privativa de liberdade ela pode ser convertida em uma restritiva de direito, uma prestação pecuniária, uma pena de multa. Já crimes mais graves, como estupro, o latrocínio, que é o roubo seguido de morte, a necessidade de tirar o indivíduo da sociedade, o infrator, para que ele fique no cárcere e passe pelo processo de ressocialização, sendo devolvido, em tese, para a sociedade como uma pessoa melhor. Pergunta 5. Onde as pessoas podem procurar mais informações para saber sobre o assunto? As pessoas podem... Hoje em dia a internet é uma biblioteca aberta, né? Então todos aqueles que tiverem curiosidades em saber sobre o Código Civil, sobre o Código Penal, sobre as rotinas do Tribunal de Justiça. Nós temos o site do Tribunal de Justiça também, que ele sempre tem artigos, ele tem boas práticas forenses e a pessoa pode se orientar. Isso é muito importante. Quem está concluindo o ensino médio, até para uma orientação profissional. Inclusive, o ideal é que todos que cheguem no terceiro ano do médio façam visitas junto a escritórios de advocacia, hospitais, consultórios médicos, odontológicos, bibliotecas, para que tenha ideia como é o dia a dia de cada profissional e, de repente, desperta aí a vocação. Tem algo que você queira adicionar ao podcast? Eu gostaria de dizer que eu fico lisonjeada quando eu sou procurada por jovens que têm a sede do saber nos olhos, né, a vontade de aprender. É uma fase da vida que vocês estão com descobertas e que vocês possam sempre ser agraciados com novos caminhos, novas descobertas, e eu sempre me coloco à disposição. Então é isso, pessoal. Hoje a gente viu que o Código Civil e o Código Penal são pilares da nossa convivência em sociedade. E que conhecer as leis é o primeiro passo para exercer a cidadania com consciência e justiça. Até o próximo episódio!